O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Quando a festa estava no meio, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus comentavam admirados: Como é ele tão letrado, sem nunca ter recebido instrução? Jesus respondeu: O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a sua vontade, saberá se meu ensinamento é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou é verdadeiro e nele não há falsidade. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos, como falei no início da Santa Missa, estamos celebrando a grande Teresa d'Ávila. E nós temos a possibilidade de ter as leituras do dia ou as leituras próprias. E nós optamos, como somos devotos aqui dos santos carmelitas, nós optamos por ouvir as leituras próprias da Santa Madre, da Santa Teresa de Calcutá. Aqui apenas para que não fique dúvidas. As duas se chamam Teresa, mas nós não estamos hoje celebrando a Teresa de Jesus, a Teresinha. A Teresinha, nasceu no século XIX, na França. Outra, a Teresa de Ávila, nasceu no início do século XV, na Espanha. Então, e a Teresinha tomou este nome por causa desta de hoje, Teresa de Ávila. Pois bem, meus santos, ela viveu quase 70 anos e é difícil, no curtíssimo espaço de tempo, nós conseguirmos falar sobre ela. Seria uma presunção sem tamanho. Então, assim, vamos pegar um pequeno trecho de sua vida para que nos ajude na nossa vida de busca de Deus, no nosso encontro com o nosso Senhor. Pois bem, Santa Teresa d'Ávila, desde pequena, era uma menina. Isso que eu irei falar, estou baseado no livro da vida. Aqueles que quiserem depois procurar esse livro para adquirir, com certeza será uma rica leitura. Livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Ela desde pequena era virtuosa, gostava da oração, era dada à oração, e os seus pais virtuosos também fizeram com que ela crescesse, com que ela desde pequenininha desse esses primeiros passos na vida espiritual, de modo que, imagine, ela desde pequena ela se encantava, ela diz aqui no livro da vida, impressionava-nos em extremo ler que as recompensas e as penas na outra vida são para sempre. Então, esta criança ficava impressionada quando ela ouvia dos seus pais que o céu é para sempre e o inferno é para sempre. Isto é, ela ficava impressionada com aquilo. Percebe, meus santos, o quanto é importante este cuidado que os pais têm que ter na educação religiosa dos seus filhos, de não delegar
de não deixar para os catequistas, de não deixar para o professor de religião, pior ainda, com todo respeito aos professores de religião, mas esta função é dos pais. Então ela ficava encantada com aquela realidade e tocada. Depois dessa vida, tudo é para sempre, então precisamos nos decidir por Deus agora. De modo que, tocada por isso, ela um dia pegou o seu irmão e disse: vamos evangelizar os mouros, os muçulmanos, para que eles nos cortem a cabeça, para que nós morramos por causa de Cristo. A nossa sensibilidade moderna sente até arrepio, mas com todo o respeito da palavra, é frescura. O homem moderno se tornou muito melindroso. Imagine essa menina, criança, pequenininha. Nós queremos morrer por Cristo, e pega o seu irmãozinho e fogem, porque vão evangelizar os mouros, porque eles querem morrer por Cristo, porque aí eles terão o céu para sempre. Um tio pegou os dois, deu um tapa nas orelhas deles e volta para casa. Que história é essa de querer morrer por Cristo? Você não tem nem tamanho? Mas, meus santos, não é porque começou bem que terminará bem. Isso é uma realidade que todos nós precisamos ter em conta. Eu lembro, por graça de Deus, e espero que ainda esteja sabendo disso, que quando eu era padre novo nos primeiros anos, que as pessoas vinham e diziam: ah, nossa, que padre bom. E eu dizia dentro de mim: começar bem é fácil, continuar bem e terminar bem é outra história. Então isso vale para tudo na nossa vida espiritual. E também valeu para Teresa de Jesus, que depois sua mãe morre, e ela, quando vai entrando na adolescência, ela começa a se desvirtuar, ela começa a se afastar de Deus. Ela diz no capítulo 2 do livro da vida: eu comecei a vestir-me com elegância e a querer agradar e parecer bonita. Cuidava muito das mãos, dos cabelos, dos perfumes e de todas as vaidades. Percebeu, né? Que ela não está falando nada de pecado mortal, mas o diabo, ele vai entrando na nossa alma por pequenas brechas, e você que vai cedendo às pequenas coisas, tornar-se-á mais venerável, mais vulnerável a ceder nas grandes. Então ela começou a se apegar a essas vaidades, né? Com o cabelo, se estava bonito, com as mãos, se estavam bem feitas, se ela estava dignamente, no sentido de belamente apresentada. E diz que ela era muito exigente nos seus gostos. Está aqui, isto é, não era qualquer coisinha não, ela gostava de estar bem, não tinha má intenção. Olha aqui, ela está dizendo, é a santa, tá? Eu não tinha má intenção, pois eu não queria ofender a Deus, mas durou-me muitos anos essa preocupação de demasiado alinho, juntamente com outras coisas que não me pareciam pecado. Agora vejo o mal que deveria ser. Então ela passou muito tempo nesse cuidado, que ela diz que nem sequer me parecia um pecado. E ela mesma vai dizer mais adiante de que não lhe vem à mente que ela tenha cometido jamais um pecado mortal. Mas perceberam que isso daí foi o suficiente para ir fazendo com que ela fosse se afastando pouco a pouco de Deus. E ela diz aqui: eu andava nessas vaidades, e depois de uns 3 meses, o pai dela a levou para um mosteiro, porque viu que essa menina é difícil,
essa sanguínea não é bolinho, e eu vou levá-la para um mosteiro, porque lá as irmãs tomarão, era um mosteiro agostiniano, e lá as irmãs vão tomar conta dela, vão conseguir dar uma educação e tirá-la desse meio. Ela até fala aqui dos primos que não foram uma boa influência para ela, e tirá-la desse meio. Pois bem, ela vai para um mosteiro, lá ela passa 1 ano e meio, e as agostinianas conseguem lançar um pouco mais de luz naquele coração. Mas o que é interessante na vida de Santa Teresa d'Ávila é que a vida dela tem essas inconstâncias. Depois que ela alcança a santidade, não, agora é só subida, mas até então ela tem pequenas subidas, pequenas descidas, e Deus que não desiste dela. E isso é importante para nós, tão inconstantes, infelizmente também, porque nós temos a tentação de desanimar quando percebemos as nossas inconstâncias e pensamos então que a santidade não é para nós. Mas quando nós olhamos que Santa Teresa d'Ávila viveu isso deve nos encher de ânimo e dizer: não, com a graça de Deus então, a graça de Deus será em mim vitoriosa, eu vou colaborar com a graça de Deus mais uma vez, eu vou lançar as redes mais uma vez, mesmo que eu tenha passado uma noite inteira sem conseguir pescar nada. Estou fazendo aqui fazendo referência a uma imagem na Sagrada Escritura. Pois bem, então ela vai para o mosteiro das agostinianas, passa lá 1 ano e meio, adoece e ela teve que voltar para casa. Chegando em casa, meio a contragosto, mas ela diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, e até aquilo de alguma maneira concorreu para o bem dela. Ela entrou em contato com um tio que gostava, ela ali doente, quando chegou em casa, aquele tio gostava de livros espirituais, era um homem espiritual, era um homem de Deus, e pedia que ela lesse para ele em voz alta alguns livros. E ela diz que ela não gostava daquelas leituras, mas por vaidade ela gostava de agradar as pessoas. E ela diz: isso em algumas pessoas é virtude, mas em mim era vaidade. Isto é, aquela pessoa que é sempre disponível para os outros. Percebe aqui a fineza de espírito dela. Ela se via, ela sabia, Deus deu a ela uma luz, que ela tinha um conhecimento de si mesma. Então ela estava ali, servidora, né, lendo para o tio. O tio dizia: que menina prendada, que menina caridosa. E ela sabia que ela fazia aquilo por vaidade. Ela gostava de ser reconhecida no seu serviço, na sua doação, no seu serviço aos outros. Meus santos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda uma clareza, uma luz espiritual, não para que nós deixemos de fazer as coisas certas, mas para que nós purifiquemos as intenções com que fazemos aquelas coisas certas. Dizia ontem, na homilia de ontem, que um padre é capaz de passar a vida, infelizmente, livre Deus um padre disso, mas ele é capaz de passar a vida inteira celebrando missa, sem amar Jesus, sem fazer aquilo por amor a Jesus. A pessoa pode passar a vida inteira fazendo, entre aspas, caridade, sem ser movido pela caridade, porque eu posso dar os meus bens aos pobres e lançar o meu corpo às chamas, se não tiver caridade, de nada vale. Aí você diz: crê em Deus Pai, padre, se o negócio é assim, está complicado, né? Então, por isso que nós precisamos, veremos, de encontro com Deus, de vida de oração, para que o Espírito Santo vá nos purificando, vá nos conduzindo, e nós
dóceis, nos deixemos guiar por Deus e por aqueles instrumentos que Deus se aprouver. Um sacerdote, o padre numa confissão, um amigo, alguém mais que tem uma caminhada maior na espiritualidade, que lhe dê um conselho, um diretor espiritual. Então, de você ir progredindo, porque não é necessariamente porque você faz coisas boas que você está no caminho da santidade, porque o nosso coração, meus santos, é ruim, e nós sabemos como ser ruim, até fazendo o bem. Pois bem, então ela diz aqui, então aquele tio, com aquelas leituras, com os conselhos que ele dava, ele ia incutindo no coração dela o nada de tudo que é transitório, a vaidade do mundo, a brevidade com que tudo se acaba. E ela diz: eu pus-me a pensar e a temer que eu talvez fosse para o inferno se eu morresse. Ela começou a olhar para dentro de si mesma e disse: gente, eu sou ruim, eu sou tão apegada a tantas coisas, que se eu morrer agora eu vou para o inferno. E o medo do inferno a fez entrar. Aí ela disse: eu vou então entrar no convento. E se decidiu, falou com o pai disse: não, você não vai entrar no convento, coisíssima nenhuma. E ela diz assim, que eu sabia que não podia contar comigo, porque o pai disse assim: olha, depois que eu morrer, você faça o que você quiser, mas enquanto eu estiver vivo, você não vai entrar em convento coisíssima nenhuma. E ela disse: eu não podia esperar, porque eu sabia que essa decisão que eu tinha tomado, não sei por quanto tempo ela perseveraria. Isto é, eu estou firme agora, mas eu me conheço, eu sei que eu daqui a pouco fico fraca de novo, então eu vou fazer isso agora. Eu sabia que não podia contar comigo mesma, receava que a minha fraqueza me fizesse voltar atrás, e assim não me pareceu acertado esperar. E ela correu, fugiu e entrou no convento, entrou nas Carmelitas, a contragosto do pai, mas porque ela percebia que aquilo era vontade de Deus. Mas percebeu, né? Então a luta, e ela entra no convento por um motivo assim, que já é virtuoso, é o temor de Deus, é o temor de desagradar a Deus, é o temor de perder Deus. Isso é importante, mas ainda não era o motivo perfeito, né? Tenho certeza que hoje em dia uma pessoa que vem assim: eu quero ser freira, e ela vai falar com a superiora daquela casa, e a superiora diz assim: minha filhinha, por que você quer ser freira? Porque eu não quero ir, porque eu estou com medo de ir para o inferno, eu sou tão ruim que se eu não entrar no convento, eu vou para o inferno. A superiora com certeza vai segurá-la um pouquinho mais. Mas, meus santos, os motivos que nos levam a tomar algumas decisões espirituais nem sempre são os motivos mais acertados, mas Deus se utiliza até disso para nos fazer progredir no caminho dele e entrar no caminho dele, no caminho de Deus. Então não foi o caminho, a motivação mais perfeita. A motivação seria o amor a Deus, porque eu amo a Deus, eu quero entregar a minha vida a Deus, eu quero servir a Deus. Mas Deus é tão bom que Ele aceita até os motivos mancos que nos levam a buscá-lo. O medo de se perder no inferno. Mas o que importa é que nós nos coloquemos na busca de Deus. Pois bem, então ela entra, aqui eu dei um grande pulo, né, histórico, só para que vocês entendam. Eu estava aqui lendo alguns trechos do livro, do capítulo 2 do livro da vida, eu agora já pulei para o capítulo 7. Então ela entra no Carmelo, e ela diz que ali, ela vendo que as irmãs não tinham vida de oração, entendam aqui vida de oração, elas rezavam as horas, né,
da liturgia das horas, mas elas não tinham vida íntima de oração com Deus. Elas viviam ali no Carmelo dispersas, embora parecessem muito santas. E ela então entrou mais ou menos no ritmo e começou a ter aquela vida dispersa, embora aos olhos de quem estava fora fosse uma religiosa muito virtuosa. E o locutório, lá, quando ela recebia as pessoas, ali foi, digamos, o seu grande calcanhar de Aquiles, o seu grande ponto fraco. Ela era muito querida, ela sabia falar de coisas espirituais. Ela mesmo falava que, embora ela percebesse que ela não estava vivendo plenamente aquilo, ela sabia que aquilo era verdade, e ela tinha gosto em ensinar, porque ela dizia, né, se eles, pelo menos se eles se salvarem, já valeu alguma coisa, isso que eu estou ensinando. Quer dizer, percebe essa consciência de que, nossa, eu estou dizendo isso, falando dessas coisas espirituais, mas eu não sou tão espiritual assim. Eu sou bem ruinzinha. Então essa luta que muitas vezes o diabo se utiliza para dizer, mas rapaz, por que então você está ainda procurando Deus? Você é um hipócrita. Não é isso, existia uma luta no coração dela. Ela também queria fazer a vontade de Deus, mas sufocada por tantos atrativos mundanos. Entendam aqui, atrativos mundanos, eram as conversações agora, não é que ela agora estava preocupada com as mãos, os cabelos e os vestidos, não, mas eram as amizades, as pessoas que a tinham como uma mulher espiritual, e ela gostava de ser vista como tal, ela se sentia apegada àquelas amizades, e aquilo a enchia de inquietações, de modo que, quando ela rezava, o mundo a inquietava. E quando ela estava nas coisas do mundo, isto é, nessas conversações, por exemplo, Deus a inquietava. Percebe que ela não tinha sossego. Ora, quando no mundo, Deus dizia, Teresa, isso não me agrada. Ora, quando estava com Deus, ela se sentia atraída pelo mundo. Não é a nossa alma, muitas vezes, pelo menos a alma de muitas pessoas, nessa luta de morte e de vida, de parte de você que quer Deus e a Ele se entregar, e parte de você que quer encontrar consolações, e muitas vezes são consolações lícitas, mas que não são para você. Deus está pedindo algo diferente para você, mas você só vai perceber o que Deus pede a você, e essa vontade de Deus só terá força no seu coração se você se entregar mais generosamente à oração. Pois bem, então diz então que uma vez, diz aqui, estava eu certa vez com uma pessoa, pouco depois, estava eu certa vez com uma pessoa, pouco depois de tê-la conhecido, quando o Senhor quis dar-me a entender que não me convinham aquelas amizades. Isto, ela recebeu alguém no parlatório para aconselhar espiritualmente. Não é que ela se entregou, não é que ela se encontrou com aquela pessoa para ter uma conversa inadequada, mas ela se apegou àquela pessoa. As conversas eram espirituais, mas Jesus dizia, isso não me agrada. E ela diz aqui, com efeito, Cristo representou-se diante de mim com muito rigor, fazendo-me compreender quanto aquilo lhe desagradava. Com os olhos da alma, o vi mais claramente do que eu poderia ver com os olhos do corpo. Sua imagem ficou-me tão gravada que até agora, passado mais de 26 anos, tenho a sensação de o ver presente. Isto é, Jesus disse a ela, essa conversa não me agrada, essa sua amizade com esse cavalheiro não me agrada, eu não quero mais isso. E ela diz, muito me prejudicou essa situação, mas
diz que outras freiras diziam: para com isso, o que é que tem? Você está orientando espiritualmente. Esses conselhos que muitas vezes você vai e diz à pessoa: olha, estou sentindo no meu coração que isso não está agradando a Deus. Nada, para de radicalismo, você está muito radical, você está muito exagerado, você vai enlouquecer. Não pode viver num mundo assim. Então as freiras diriam: você não pode viver no Carmelo também assim, tem que acolher as pessoas. E ela diz então que ela acabou assim. Eu voltei à mesma conversação. Percebe, né, como muitas vidas se encaixam, este sobe e desce. Aí ela voltou então àquelas conversações com aquele cavalheiro. Depois disso, em outras ocasiões e com outras pessoas, passei vários anos nessa recreação pestilencial. Só para... tem que terminar daqui a pouco, né? Hoje eu vou me expandir um pouquinho mais, só um tiquinho, né? Mas ela passou, meus santos, quase 20 anos nessa luta, até se entregar totalmente a Deus. Quase 20 anos. Então ela diz que nessas conversações ela passou ainda vários anos, e por estar nela metida, não me parecia tão má quanto era na realidade. Isto é, quando ela disse: não, para com isso, ela começou então a viver aquela realidade, de modo que nem parecia tão má assim, embora às vezes ela visse como era má, como acontece na alma de muitas pessoas. Sei lá, você fez um propósito, vou dar aqui um exemplo que me veio à cabeça, poderia ser tantos outros exemplos, darei dois, para não dizer o que me veio primeiro à cabeça. Sei lá, você diz assim: uma mulher ou um homem, né? Não mais usarei calça apertada, né? Para não ficar mostrando o desenho do corpo. Aí você tomou aquela decisão, aí depois o tempo passa, aí você diz: não, para de exagero, o que é que tem? Eu não vejo nada demais nisso. Aí você volta a usar, aí depois vem aquilo: nossa, mas eu acho que isso não agrada a Deus, Nossa Senhora não ficaria feliz com isso. Aí você vai e se entristece de novo, aí você vai e abafa aquilo na sua consciência. Então, ou então, eu não vou mais ficar essas séries que me distraem tanto, que tiram o meu tempo de oração, que tiram o meu tempo até mesmo de estudo das coisas de Deus. Eu não vou mais acompanhar essas séries, eu vou até cancelar aquela assinatura que eu tenho. Aí depois passa um tempo: não, mas, né, não, para de exagero, só um pouquinho, né? Então, são esse sobe e desce, mas que o nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Ele continua ali: olha fulana, isso está errado. Aí você vai e abafa a voz de Deus, mas Deus é Senhor, Ele vem de novo à tona, noutra ocasião: olha fulano, olha ciclano, você está caminhando, você está se afastando de mim. Pois bem, então ela diz que, estando uma vez entretida na companhia daquele cavalheiro, daquele rapaz, vimos, não apenas ela viu, as pessoas viram, vir em nossa direção uma espécie de sapo grande, andando muito depressa em nossa direção, numa velocidade que normalmente essas criaturas não costumam fazer. E ela ali percebeu um sinal de Deus, como Deus é bom, que precisou mandar até um bicho asqueroso para mostrar: você está caminhando para o inferno. O cuidado de Deus. Aí então ela diz assim, que com quanta solicitude e piedade, me avisando por todos os modos, e quão pouco aquilo me aproveitou. Meus santos, mas isso aqui não é somente na vida de Teresa d'Ávila. Se você parar direitinho e você olhar para a sua vida, você vai ver o quanto Deus tem insistido na sua consciência e dizendo: volta para mim, tem vida de oração, abandona essas coisas, isso está errado. E você fica insistindo, dando murro em ponta de faca, querendo conciliar o inconciliável.
E aí, pulemos aqui para terminar, no capítulo 8, ela diz: quase 20 anos, ora caindo, ora levantando, permaneci nesse estado. Nem me alegrava em Deus, nem achava felicidade no mundo. Em meio aos contentamentos mundanos, a lembrança de Deus me atormentava, e quando estava com Deus, perturbavam-me as afeições do mundo. E aí no capítulo 9, ela vai falar então que ela se decidiu se entregar mais generosamente à oração, e rezando pouco a pouco, cada vez mais, olhando o exemplo dos santos, começou a crescer em mim o gosto de estar mais tempo com o Senhor. Pus-me a fugir das ocasiões, porque tiradas estas, logo tornava a amar a sua majestade, amar a Deus. Quando ela começou a tirar aqueles apegos, aquelas distrações, aquelas ocasiões que desagradavam a Deus, ela via que o seu amor a Deus crescia cada vez mais, e ela foi progredindo cada vez mais no amor de Deus. Meus santos, nós poderíamos aqui nos deter um pouco mais, mas por um lado nós vimos Santa Teresa antes da conversão, carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, barro do mesmo barro, né? Tão parecida. Eu não acredito, eu tenho certeza que vocês que aqui acompanham pelas redes sociais, pela internet, vocês que estão aqui, vocês se viram em muitas ocasiões da vida dela. Mas não apenas se vejam aí. O caminho agora é o quê? Se dar a Deus mais generosamente na oração. Porque na oração você dá a Deus a ocasião dele agir na sua alma. Claro, em estado de graça. Ah, padre, mas eu estou em pecado, vá se confessar. Ah, padre, mas eu não posso me confessar agora. Então entre em oração, que a oração nunca é perdida. Mas se você pode se confessar, vá se confessar, porque o efeito da oração numa alma em estado de graça é muito maior. Entre em oração, se confesse, entre em oração, receba Jesus na Eucaristia e suplique. Peça a Jesus que vá dobrando as suas vontades. Peça a Jesus: Jesus, eu te peço, atormente a minha alma quando eu quiser me afastar do Senhor. Jesus, eu te suplico, não me dê descanso enquanto eu estiver brincando de me perder. Que eu nunca me esqueça, que eu nunca esteja contente quando longe de ti eu estiver. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a progredir no teu amor. Sê tu mesmo o meu mestre interior, para que eu cresça pouco a pouco no teu amor e aprenda cada vez mais a fazer a tua vontade. Que Santa Teresa de Ávila interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.